Comigo, no livro de 1 Reis, no capítulo 19 e no versículo 4, a seguir da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado seja Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém, Jesus. Livro de 1 aos Reis, 19 e 4. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor que nos diz assim: E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma aqui a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis então que um anjo do Senhor lhe tocou e disse: Levanta e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre a brasa e uma botija de água. E comeu e bebeu, mas tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tomou uma segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Amém? Levante a mão para o alto, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Oremos ao Senhor, poderoso Deus e eterno Pai da glória. Neste momento de oração, Senhor, mais uma vez eu peço a permissão para estar na Tua santa presença. Eu venho pedindo, Senhor, que o Senhor envie aos nossos corações uma palavra, Senhor, que venha de encontro à nossa situação e ao anseio da nossa alma, porque a Tua voz, Senhor, a Tua voz como voz de muitas águas, a qual acalmava o coração do salmista no momento da dificuldade, no momento da aflição, no momento da perseguição. A Tua voz maravilhosa, Senhor, que fala ao nosso coração e nos traz um alimento, a qual o livro de Amós, capítulo 8, verso 11, nos relata: Eis que enviarei dias sobre a terra que haverá fome, em que haverá sede, mas não uma fome de pão, mas não uma sede de água, mas de ouvir a santa palavra de Deus, de ouvir a santa escritura ecoando ao nosso coração, porque sem Ele não somos nada, porque sem a Sua presença nós somos vazios, sem a Sua presença nós não podemos existir na terra. O homem sem Deus tem um vazio que nada preenche, o álcool não preenche, a droga não preenche, o vazio do homem remédio não preenche, o vazio do coração do homem nenhum tipo de amor fraternal preenche. É o anseio de ter o Espírito Santo no seu coração, é o anseio de estar cheio da graça, cheio da glória, cheio da magnitude. E já não importa mais como está o mar, se o barco está açoitado pelas ondas ou não. O Senhor diz: mar, aquieta-te, tem vento, acalma-te. Quando o Senhor chega, a história muda. O Senhor enviou pessoas aqui hoje atrás de uma resposta ao seu coração, pessoas que estão no seu limite, pessoas que ainda estão de pé apenas pela misericórdia, mas não sabem se amanhã terá força. E o Senhor manda dizer através do Espírito Santo que hoje Ele está descendo, hoje Ele segura na tua mão e muda o teu cativeiro. Hoje o Senhor coloca
coração a força que Ele colocou naquela pedra que derrubou Golias, no cajado que abriu o mar vermelho, a força que Ele colocou na mão do Cristo a se entregar por nós e não rasgar os cravos com as suas mãos, porque a força vinha do alto. Ei, Palamandia, Cobalabassó. Deus, fala com o teu povo, papai. Que o eu diminua, Senhor, aqui nessa noite, mas que a tua graça cresça, Pai. E que o teu Espírito Santo comece a encher cada coração que aqui está com uma fagulha da tua glória. Nós precisamos, Senhor, precisamos desta palavra. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e também do teu Espírito. Amém e amém, Jesus. Pode tomar assento. Só quem orou com fé bate a salva de palmas mais linda para Jesus. Quando abrimos a nossa Bíblia nesse livro de 1 Reis, o livro dos Reis é palco das maiores histórias da Bíblia Sagrada. Nos traz à mente e ao nosso coração o tempo em que homens e mulheres eram usados por Deus fora da normalidade. Quando o céu invadia a terra e Deus, através de um homem, através de uma mulher, fazia coisas que nós chamamos de milagres. Mortos voltarem à vida, mares se abrirem, o mar, o sol, as estações do ano eram afetadas pela glória de Deus, porque Deus estava com esta pessoa e esta pessoa resolveu fazer diferença no seu tempo. Por incrível que pareça, os homens que mais brilharam na Bíblia Sagrada, eles estavam em tempos de escuridão, porque a luz ela aparece no meio da escuridão. Eu vejo o reinado de Israel, que foi o que o próprio Deus escolheu para o seu povo. Eu vos farei nação e eu serei o vosso Deus. Enquanto vocês estiverem comigo, eu estarei com vocês operando. Eu posso usar novamente, porque o Senhor não resiste a um coração quebrantado na sua presença. A época da escuridão na nação de Israel se deu após o reinado de Davi, quando Salomão assumiu, levou o reinado nas alturas, tanto em poder político como riquezas. Ele trouxe expansões, sem mover um dedo, sem matar ninguém, apenas com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Mas houve uma época na sua vida em que ele sentiu o seu coração duvidoso e Deus já não estava mais com ele. Então os filhos dele, nenhum deles mais conheceu ao Senhor. E Deus há tempos não operava mais na nação, porque o líder não se voltava a Deus. E quando nós pegamos a história do rei Acabe, nós vemos que ele tem no seu sangue o sangue da realeza, do seu antecessor Davi, mas o seu coração não está voltado para Deus. Ele se casa com Jezabel, a história é conhecida, e ao invés de ele influenciar Jezabel, Jezabel é quem influencia Acabe. O resultado é que começa uma perseguição em massa na terra de Israel. Todos os profetas agora estão sendo perseguidos. Todos os lugares aonde o povo adorava a Deus está destronado. As pessoas estão morrendo por adorar a Deus, não podem mais professar a sua fé. Agora o que tomou conta das ruas são os profetas de Baal e os profetas de Azera, que servem ao Deus Baal, que vem da linhagem da Jezabel. Meus irmãos, neste momento eu começo a entender que Deus
quando o povo não quer buscá-lo, quando o povo não quer obedecê-lo, quando o povo não quer nada com Deus e começa a fazer tudo ao contrário do que ele disse que era para ser feito, ele fica observando. E o Senhor, na sua infinitude, ele sonda os corações. Deus, ele tem o poder de ver o que está dentro de mim, que nenhuma máscara esconde o meu verdadeiro coração, as minhas intenções, os meus pensamentos, a minha sinceridade. O Senhor sabe quem é quem aqui dentro. O Senhor sabe quem está salvo, quem está buscando Ele com um coração sincero, quem tem se compadecido do próximo. O Senhor, Ele te conhece. O Senhor, Ele sabe. E nesse momento o Senhor sondava o coração, e Ele encontrou um capaz de fazer a diferença, um capaz de enfrentar tudo e a todos pelo nome dEle. Quando falamos de Elias, nós estamos falando do leão de todos os profetas, o homem que foi usado por Deus de uma maneira tão terrível, com tanta intrepidez e coragem, que até hoje ele é lembrado. E nos tempos de dificuldade, Israel clama por Elias. A Bíblia nos fala que Elias ainda virá. Então todo mundo estava ali atônito, dizendo: mas Elias não ia vir. O Senhor diz: eis que ele já nasceu. Chama João Batista. Mas será que o Espírito de Elias saiu do Velho Testamento para nascer no Novo e ser João Batista? Não. Ele foi levantado na mesma intrepidez, na mesma coragem e no mesmo propósito, como a unção terrível, de fazer proezas e maravilhas no nome do Senhor. A Bíblia Sagrada, ela é criteriosa em mostrar. Quando há uma pessoa importante na Bíblia, você vai achar o nome do seu pai, o nome do seu avô, talvez do seu bisavô e tataravô. É assim, irmãos. O livro dos Números, ele é cansativo, porque narra muitos nomes, muitas tribos, muitas descendências, genealogia. Quando você pega Jesus Cristo, a Bíblia faz questão de pegar Jesus Cristo e dizer quem é sua mãe, seu pai, seu avô, seu tataravô, até chegar em Davi, até chegar em Abraão, até chegar em Isaac, até chegar em Adão, para dizer que ele é a descendência da casa de Davi, o filho de Davi que vem para render a humanidade. Mas quando fala de Elias, você não acha quem é sua mãe e quem é seu pai, porque Elias, ele se levanta no meio da multidão como sendo ninguém, como sendo a força de Deus do inesperado, como sendo alguém que vai fazer a diferença, mas que não tem capacidade, mas que tem coragem. A Bíblia diz: e Elias, o tisbita, um dos moradores da terra de Gileade, um dia aparece dentro do reinado de Acabe, lá no castelo, olha bem dentro do olho de Acabe, e ele manda um recado para Acabe, um recado que ninguém teria coragem de mandar, irmãos. Porque Elias, dentro do seu coração, ele está indignado, ele não aguenta mais, ele está a ponto a explodir, porque ele viu tudo que Acabe fez e o que não está fazendo, e ele não aguenta mais, irmão Rafael, e ele diz: eu tenho que falar umas verdades para Acabe. Ele entra lá dentro e diz: olha, Acabe, viva o Senhor Deus, cuja face na presença eu estou. Eu quero dizer uma coisa para você, Acabe. Segundo a minha palavra, não haverá mais chuva na terra e nem orvalho, porquanto você tem abandonado os preceitos e os caminhos do teu Deus. Meus irmãos, nesse momento é o momento em que Deus para e olha. Há rumores, e são verdadeiros, que diz que Elias foi o único que teve coragem de profetizar segundo a sua própria palavra. Quem já ouviu isso? Todo mundo profetiza em nome de Deus, pela própria palavra não. Mas então por que é que Deus acatou essa profecia se veio da carne? Porque no momento em que Elias se levanta e toma esse posicionamento, eu quero que você entenda isso.
Quando ele fala tudo isso para Acabe, era o que Deus queria falar e não achava mensageiro. O que estava no coração de Elias estava no coração de Deus. Ele estava no centro da vontade de Deus de tal maneira que o que ele pensava era o que Deus pensava, o que ele falou era o que Deus falaria. E o Senhor diz: achei um, esse é diferente, esse eu posso confiar, esse eu vou usar. E Elias, ele se mete na maior perseguição que a história de Israel já viu. No momento em que ele desfere essas palavras, Acabe não acredita, irmão. Sabe por quê? Porque parece ser loucura. Toda semana chovia, quando não todo mês, ou talvez todo dia. Acabe diz: esse perdeu o juízo. Mas as coisas de Deus, elas começam a se confirmar, sabe quando? Quando a profecia começa a acontecer. Quando tudo aquilo que o profeta falou começa a acontecer, em um mês sem chuva, 3 meses sem chuva, 1 ano sem chuva, e Acabe já começa a dizer: onde está aquele homem? Eu preciso falar com ele. Eu quero que você entenda que a economia daquele país foi por água abaixo. Sem água ninguém planta, ninguém colhe. Sem água ninguém faz higiene pessoal, ninguém lava a louça, ninguém cozinha. 3 anos e meio sem água, a água passa a ser já o bem mais precioso que poderia haver na terra de Israel, e que antes tinha abundância. Elias, ele está sendo perseguido por todos os reinados. O próprio Acabe desceu do trono e saiu de vizinho em vizinho, dizendo: você viu Elias? Não vi. Peraí, torturava e fazia jurar que não viu Elias. Aonde está aquele perturbador? Mas Deus já tinha destino para ele, irmãos, porque aquele que tem coragem de fazer a vontade de Deus, ele passa pela luta, mas em tudo o Senhor já providenciou o escape. Em tudo a mão do Senhor já está cobertando ele, irmão. Em tudo o Senhor já tem direcionado. O Senhor diz: Elias, levanta-te daí, homem, e vai para o ribeiro de Querite, próximo a Samaria, e ali te esconde, bebe água das torrentes, e a comida deixa que eu me encarrego. Toda tarde o corvo vai trazer o pão quentinho e a carne para você, Elias. Fica aí, porque a tua cabeça foi colocada a prêmio, mas eu estou contigo, meu filho. Aqui é que eu começo a entender que Deus muitas vezes não está com a maioria. Muitas vezes Ele está com a minoria, ou talvez com um que decide caminhar contra a maré, contra a tempestade, levando açoite, dando a cara a tapa, mas ele tem algo no seu coração. A palavra do Senhor será meu guia, a palavra do Senhor está no meu coração. Enquanto o meu coração estiver reto e sincero, e eu saber que estou no centro da vontade, nada te derruba, ninguém te derruba, assim diz o Senhor. A nossa vida, ela é feita de tempo. Há o tempo de ser jovem, há o tempo de estar aí sentado, mas também há o tempo de subir aqui louvar. Há o tempo de ir no campo buscar alma, há o tempo de estar aqui em cima fazendo a primeira parte, há o tempo de pregar a palavra. Há tempo para tudo nessa terra, e todo o propósito debaixo do céu. O tempo de Elias estar escondido passou, mas a solidão, irmãos, ela corrói, como a ferrugem corrói o metal. A solidão, ela pega o homem por dentro, e ela castiga o coração e o sentimento. Você imagina, meus irmãos, 3 anos e meio em caverna, 3 anos e meio em deserto, 3 anos e meio se escondendo com medo, tudo por uma palavra, tudo por amar um Deus acima de todas as coisas, tudo por ter coragem. E eu quero dizer uma coisa para você: se você não quer passar luta, não quer passar provação, se você tem medo do sangue, dos açoites, da pisada, dos espinhos, fica sentado.
Mas aquele que quer mergulhar no oceano do Espírito já vem preparado, porque haverá deserto, porque haverá provação, porque haverá muitas coisas que virão contra a tua vida, mas em todas elas eu tenho uma coisa para te falar: Deus está contigo. Elias estava guardado debaixo de uma mão poderosa, de uma mão poderosa, que na palma dela cabe todas as águas do oceano, mas na outra cabe um bebê recém-nascido. A mão do Todo-Poderoso, que nada chega, nada encosta, debaixo da sombra do Onipotente. Era onde Elias estava. Quando você está no centro da vontade de Deus e embaixo da asa do Onipotente, só chega o que Deus manda. O que Deus permite, e o que Ele permite é aquilo que vai fazer você crescer, que vai te preparar. E lá na frente você vai ser uma pessoa totalmente diferente do começo. Havia um homem do Himalaia que certa feita Deus colocou no coração dele um propósito: levanta-te daqui e move aquela pedra. Meus irmãos, a pedra era quase do tamanho desta igreja, mas todo dia em obediência ele forçava. Passado 2 meses fazendo a mesma coisa, ele em oração disse: Deus, os meus braços doem, as minhas pernas doem, e a pedra não se moveu 1/100 sequer. E Deus, na infinita sabedoria, disse para ele: olha para o teu braço, olha para a tua perna. A pedra não se moveu, mas você está mais forte, você está mais robusto, mais resistente. O meu intuito não era mover a pedra, mas te preparar, deixar você mais forte na minha presença, deixar você com mais força para vencer batalha. E é assim que Deus trata com o ser humano. Quem crê que é assim, levanta a mão e dá uma glória a Deus, que eu já estou sentindo a presença dele. Chegou o momento de Elias sair da caverna, e o Senhor disse para Elias: volta lá em Acabe, e fala para ele que agora eu vou enviar chuva, e o céu limpinho, azulzinho, nenhuma nuvem no céu. E o Senhor prometeu que iria enviar a chuva, e o mensageiro dizia: tem chuva vindo? Não. Tem chuva vindo? Não. Vai de novo: tem chuva vindo? Agora eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias então prepara, porque a chuva virá. Há um tempo, irmãos, determinado para todas as coisas. Um dos grandes feitos de Elias, o mais conhecido, um dos auges da história desse profeta, porque ele foi grande, irmãos. Elias não passou pela morte. Uma das poucas pessoas na Bíblia que teve esse privilégio. Um dos grandes milagres, e talvez um dos mais conhecidos, seja quando ele decidiu de uma vez por todas mostrar quem é Deus em Israel. E ele disse: pega vocês e sobe no monte, e eu vou subir também. Faz um altar lá e eu faço um altar aqui. Faz um preparativo lá que eu faço aqui. E o Deus que responder com fogo será Deus por sobre toda a terra. Meus irmãos, que audácia! 650 profetas de Baal, 450 profetas de Azera se mutilando, fazendo rituais. Meio-dia e não veio nada. Então a Bíblia Sagrada nos fala que Elias, ele chega e ele restaura o altar com 12 pedras. Porque Deus não opera em altar desmantelado. As 12 pedras significam unidade, 12 tribos da nação Israel, que estava dividida e que o Senhor queria colocar novamente em unidade. Quando ele arruma as 12 pedras, ele coloca a lenha, o holocausto, ele cava uma vala em redor daquele altar, e ali ele despeja água. A história é conhecida.
E com 36 palavras ele ora e o Senhor responde com fogo. O fogo desce do céu, consome o holocausto, a lenha, o altar, a água e o chão. E naquele momento todos souberam que Deus era Deus em Israel. Meus irmãos, no auge, aonde Deus mais tinha usado ele, foi aonde ele desanimou. Quem crê que é assim, levanta a mão da glória. Mas irmão, se Deus operasse isso através das minhas mãos, eu ia ser crente a vida toda. Meu irmão, entenda uma coisa: quanto maior a chamada, maior a cruz, maior as pedradas. Elias, ele imaginava no seu coração que a partir de agora toda a nação iria se converter, que ele não ia mais precisar andar escondido, que ele não ia mais precisar sofrer. E o que acontece ao contrário, agora Jezabel manda buscar a cabeça dele novamente, e Elias agora ele não aguenta mais. Não aguenta mais. Elias, ele chega num ponto na sua trajetória que o cansaço tomou conta da sua vida, que ele já não tem mais força de abrir os olhos, nem de levantar da onde ele estava. Um cansaço profundo, profundo, profundo. E a Bíblia fala que naquela manhã o anjo, o corvo trouxe a comida, Elias não se alimentou, continuou deitado, não levantou, estava tristonho. E Elias abre os olhos, ele sente um vazio dentro do seu coração. E ele diz: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Senhor, eu quero que o Senhor tire a minha vida aqui agora, dentro dessa caverna. Eu não quero mais viver. Meus irmãos, é um processo que todo mundo passa em algum momento do seu ministério. Se você não enfrentou ainda, você vai enfrentar o cansaço, o desânimo. Quando você tenta arrumar força para continuar, mas as tuas pernas carnais não suportam, o teu coração, a tua mente. E ali eu se encontrava dessa maneira, ali desanimado, ali caído, sem achar nenhuma força para continuar. Mas Deus, ele sabe tratar com o homem, e sabe tratar com o filho que está na sua presença. O Senhor, ele desce na teofania de um anjo, e ele traz um pão cozido na brasa e uma botija de água. E o Senhor dá uma ordem dizendo: Elias, levanta e come. O anjo vai embora. Elias não levantou, continuou prostrado. O Senhor envia o anjo novamente. Veja o que Deus faz. E o anjo diz: Elias, levanta, coma e beba, porque muito comprido ainda te será o caminho. Então Elias pega aquele pão, pega aquela água, e ele come e ele bebe. Eu quero que você entenda uma coisa, que a palavra de Deus é mistério. Aquele pão não era um pão material, aquela água não era uma água como essa que você liga na torneira. Era um pão e uma água que foi tirada de dentro do céu e que foi trazida na terra. Quando Elias, ele comeu aquele pão e ele bebeu aquela água, ele teve força. O que não tinha mais força, teve força para levantar dali e caminhar 40 dias e 40 noites num deserto sem comer mais nada, sem dormir, numa das maiores peregrinações que aconteceu em jejum na Bíblia Sagrada, porque era uma água espiritual, era um pão espiritual. Irmão, a palavra do Senhor, ela é mistério.
Quando eu olho o lado espiritual desta palavra, eu vejo que Elias estava dizendo: Senhor, eu não vejo mais sentido na minha trajetória, eu quero terminar aqui. E o Senhor disse: come, filho, bebe, porque o que eu tenho preparado para você é outra coisa. Você não vai morrer como alguém que depois, numa pregação, eles vão dizer que Elias falhou no final da sua vida, porque ele entrou numa depressão e pediu para morrer e Deus tirou a vida dele. Não, eu quero que fique eternizado na Escritura um Elias que subiu numa carruagem de fogo e foi tomado para o céu de glória, sem passar pela morte. Ei, para a mão de Jacob andava as coisas. Passa, lava súria. Levante a mão para o alto. Deus manda dizer para você: o fim não é aqui, o fim não é onde você pensou que era. Eu tenho algo melhor para fazer através de ti. O teu pé tem lugar para pisar ainda que você não conhece. A tua mão tem obras. A tua mão tem obras. A Bíblia fala que quando Jesus estiver no tribunal, Ele vai mostrar as mãos, vai mostrar o furo, porque na mão do homem estão as suas obras. A obra de Jesus Cristo foi lá na cruz do Calvário. Levante a tua mão para o alto. Eu não vejo a tua mão mais, mas eu vejo as tuas obras. O que você tem que fazer, outro não fará por ti, mas Deus te dará força. Se você se encontra caído, Ele te levanta. Deus está enviando uma água, um pão que vem de dentro do céu para a tua vida. Ei, palamandiacoba navassoi. O jejum de 40 dias e 40 noites só aconteceu 3 vezes na Bíblia. O primeiro foi Moisés. Deus fez ele jejuar 40 dias e 40 noites em cima do Monte Sinai, porque Deus queria mostrar para ele alguma coisa que estava dentro do céu. O jejum pela Bíblia, ele tem um significado que enfraquece a carne, mas fortalece o espírito. E quando uma pessoa jejua por 40 dias e 40 noites, ela já não está mais vivendo carnalmente, mas só espiritual. Por quê? Porque 3 dias sem água, falece. 28 dias comendo comida e não tomando água, falece. Mas quando a pessoa passa do 28º dia, ela está vivendo apenas pelo Espírito. Só não morre porque Deus está segurando. E quando Moisés já está há 40 dias, o lado espiritual dele está tão elevado, que ele já começa a brilhar a face de Deus, o brilho da glória de Deus no seu rosto. E o Senhor toma ele em espírito e o leva para dentro do céu. Está na Bíblia. E o Senhor mostra para ele um tabernáculo dentro do céu e diz: meu filho, faz um igual a esse na terra, porque aonde eu vou habitar, na arca da aliança, nas asas dos querubins. Quando Jesus jejua por 40 dias e 40 noites, o Senhor prepara o seu espírito para fazer a maior obra que a terra já viu. Um reboliço no mundo espiritual, aonde endemoniados seriam libertos, cegos enxergariam, e Ele iria render a humanidade com o seu amor e pela paixão da sua morte. Porque mesmo sendo Deus, por usurpação não quis ser igual a Deus, mas aniquilou a sua forma divina, se fez carne, habitou entre os homens e ali sofreu, e pela paixão da sua morte comprou para Deus homens e mulheres. E quando Elias jejua por 40 dias e 40 noites, Deus prepara ele para não passar pela morte e ser arrebatado numa carruagem de fogo. Levante a tua mão para o alto, eu quero encerrar essa mensagem. Se põe em pé nesse momento, sinta a glória de Deus. Feche os seus olhos. Assim manda dizer o Senhor: quem tem ouvidos ouça. A partir de hoje,
Eu estou tomando conta de você. Essa prova que veio para te parar vai ser aonde eu vou te levantar com maior força. Tem 3 pessoas no nosso meio que você disse: hoje é o último culto, amanhã eu já não tenho mais força. E Deus diz: não para, porque aonde você colocar a tua mão, eu coloco o meu. Aonde você colocar o teu pé, eu coloco o meu. Eu estou entrando entre os grandes para defender o meu servo. Ei, Palamandia Coba Nabassoia. Tem 2 pessoas no nosso meio que o Senhor está dizendo. Essa palavra veio com uma flecha do teu coração aqui nessa noite, e o Senhor fez você saber que o teu sonho de andar pelas nações pregando o Evangelho não está morto. Aquilo que você estava desacreditado, o Senhor diz: não é o fim, mas eu tenho algo melhor a fazer pela tua vida. Ei, Leamande Acoba Nabassoi, Brime Cande Fácil Lavassoi Andiacá. Irmão Gabriel, levante a mão. Eu vejo nas tuas mãos uma ferramenta. O Senhor diz que Ele está enviando uma resposta de uma oração que foi feita na madrugada. O Senhor diz que a tua oração chegou até o trono de glória. Quando você dizia: Senhor, envia eu. Aonde o Senhor quiser que eu vá, eu vou. Senhor, se precisar falar, eu falo. Deus, eu quero almas. Deus, eu amo. Deus, eu vou trazer. E o Senhor diz que Ele está colocando autoridade, está colocando uma ferramenta. A persuasão do Espírito Santo está nos teus lábios. Quando você falar, vai ter pessoa que vai aceitar Jesus chorando. Outros vão vir para a igreja. Deus